Olá, pessoa única, sabadão, tudo bem com você? Hoje, neste sábado, à tarde e daqui a pouco às 18 horas, uma live com a enfermeira Diana para falar sobre mente livre, né? E o tema de hoje, identidade. Porém, diante de alguns ocorridos, diante de algumas notícias, diante de algumas ouvidorias, eu decidi vir aqui abrir o coração com você, principalmente, que é papai e mamãe de crianças, né, que são indivíduos em fase de desenvolvimento. E na criança, né, é mais fácil mudar, é mais fácil os pais começarem a agir, a vigiar, né? Não orar primeiro, não é orar primeiro. A palavra fala, e a ordem na palavra do Senhor é vigiai. Vigiar o quê? Fechar as brechas. Muitas vezes nem tem só brechas abertas em nossa vida. Às vezes tem portas, janelas escancaradas na nossa vida, diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas amizades, nos nossos ambientes, né? Tem sido portas escancaradas para que o mal venha e se instale. E eu estou triste diante de tudo que tenho visto, mas sei que é a palavra do Senhor se cumprindo, e eu vim trazer para você aqui alguns versículos relacionados, né? Porque já abra o seu coração, e eu sei que muitas pessoas estão acordando, se despertando, né? Na humanidade, no mundo inteiro. O joio e o trigo têm sido separados. Algumas pessoas vão querer mudar. Algumas pessoas vão se transformar. Mas outras continuarão dormindo. E eu espero que você aí, pessoa única, seja a pessoa que já se despertou ou que tá sentindo essa necessidade do despertar, do se enxergar, né? Do compreender o mundo à sua volta, do compreender o todo que tem acontecido conosco em cada cantinho ao nosso redor, na vizinhança, no bairro, na cidade, no estado, no país, no continente, no mundo, né? E o que tem ocorrido no desenvolvimento das crianças, na criação dos filhos, tem assustado profissionais, tem entristecido, tem dado muito mais trabalho, porque a gente tem vivido um problema sistêmico que tem sido construído, vem sendo construído há décadas. E eu vou te explicar melhor sobre isso. Os nossos pais, avós, bisavós, imagine aí, pensa na sua família, se você conheceu ou soube ao menos da história dos seus bisavós, como foi a vida deles? Na vida, eu nem conheci os meus, eu sei da história dos meus avós. Olha para você ver, tem pessoas aí que têm a graça de conhecer e até conviver com seus bisavós, né? Eu nem conheci os meus, nem sei quem são. Agora, os meus avós paternos e maternos sei, né? E os meus maternos, por exemplo, vieram lá do Ceará, lá dos lados de Fortaleza, Pacajus, tiveram uma vida muito difícil, né? Onde antigamente, pensa aí, cada geração, as gerações passadas, viveram situações mais difíceis. E fica aí, porque eu vou te esclarecer o porquê o mundo chegou aonde está, o porquê a palavra está se cumprindo, o porquê a internet hoje é um meio de propagação, inclusive da palavra do Senhor, e não só da palavra, mas de alertas, né?
Quantos profissionais da minha área, da psicopedagogia, da psicologia, da psicoterapia, né? Vários terapeutas, por que tem crescido o número destes profissionais? Não é à toa, meus queridos, não é em vão. São os trabalhadores para este tempo, porque a mudança em cada um, na humanidade não tem mais jeito. Isso não é negativismo, isso é realidade. E eu não vou contra a palavra do Senhor, porque nós estamos vivendo mesmo já tempos difíceis e que estão com todos os sinais, né? Quem prevê dia, data, ano, mês de fim dos tempos é balela, porque a palavra fala: por isso ficai-vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Tá lá em Mateus 24, 44. Então não tem dia, não tem hora, mas a palavra toda especifica vários sinais do fim dos tempos. E eles estão aí, né? E a tendência é aqueles que não acordarem vão continuar cumprindo de uma forma ainda pior estes sinais. E uns deles eu gostaria, né? Alguns deles eu gostaria de ler aqui para você. Tá lá em Lucas, capítulo 12, versículo aqui, 51, vou ler para você. O 51, 52 e 53. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família dividida, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filhos e filho contra pai, mãe contra filhos e filho contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. E estes probleminhas, né, de comunicação, de relacionamento, sempre houveram na sociedade, no mundo. Porém, diante de uma ordem que tem sido invertida no sistema da hierarquia familiar, né, aonde a autoridade ela não tem sido reconhecida, aonde os pais têm perdido a autoridade para os filhos, né, não são ensinados e não são instruídos a respeitar os mais velhos, aquele costume de pedir bênção, né, de baixar a cabeça para o vovô, para a vovó, para o papai, para a titia. Não é aguentar humilhação, mas a criança crescer tendo uma noção do que é ter pessoas acima na hierarquia. E isso traz a ordem, é um dos princípios sistêmicos que traz saúde, equilíbrio, paz, tranquilidade, harmonia nos lares e na sociedade também. Porque uma criança que ela não é instruída a seguir estes princípios, né, a começar dentro de casa, se ela já não obedece pai e mãe, infelizmente, ela não vai obedecer professor, não vai obedecer pastor, não vai obedecer padre, não vai obedecer diretor, não vai baixar essa cabeça aí, que eu digo, em honra a ninguém. Por isso, é tão perceptível, né? Chega a ser triste falar a respeito, mas é uma realidade, de que nas escolas, né, são muitas e muitas e muitas e muitas as crianças que estão colocando as escolas de cabeça para baixo, porque não tem respeito dentro da sala de aula pela autoridade do professor, né? E isso vem de quê? De onde parte esse problema sistêmico mundial? Porque cada geração, como eu já disse, viveu um tempo mais difícil. Os meus avós tiveram uma vida mais difícil.
A minha mãe teve uma vida, o meu pai teve uma vida menos difícil do que os meus avós. E a minha vida e a vida do meu irmão foi uma vida menos difícil do que a vida de quem? Dos meus pais. É sempre assim. Sempre assim. Antigamente se tinha que trabalhar muito com a terra, os veículos eram muito ruins, não tinha a agilidade de hoje, não tinha as facilidades de hoje, não tinha toda essa conexão que tem hoje, toda essa rapidez de hoje. Tudo era mais difícil. Era plantar para comer, eram andar léguas, quilômetros, né? As necessidades que se passavam. Eu passei muitas necessidades na infância, mas a minha mãe passou muitas piores, assim, coisas horríveis. E os meus avós, pior ainda, né? Então, o que acontece para que na humanidade as coisas cheguem aonde chegou e a palavra do Senhor está se cumprindo? Porque eu quero deixar aqui registrado com você essa de pais contra filhos. Você sabia que, além dos casos de depressão, de ideação suicida, terem aumentado na infância, da automutilação, os filhos estão envenenando os pais? Sabia disso? Os filhos estão... Não são todos, eu não tô falando aqui num geral, não é isso, de forma nenhuma, tá? Mas é algo recorrente que aumentou e que antes não tinha, ou tinha muito pouco, mas agora está proliferando, e a tendência é crescer mais e mais, porque a palavra do Senhor está se cumprindo. E a internet vai ajudar que o alerta vá mais longe, né? Para quem quer se despertar, quem quer acordar. Então eu quero deixar o alerta aqui para os pais. Porque qual é a tendência então? Por que nós tivemos uma vida mais fácil do que os nossos pais, mas a nossa geração tá mais doente, tá mais frustrada, tá mais depressiva? Porque a tendência é do ser humano, dos pais, quando tem seu bebê, seu filho, pegou seu primeiro filho, segundo, quantos forem, normalmente o primeiro, que é o marinheiro de primeira viagem, né? Ainda inexperientes, querendo dar o melhor, né? Porque a intenção dos pais sempre é dar o melhor, a não ser que tenha um transtorno de personalidade muito grave, a não ser que tenha um mau caráter, assim, a níveis tremendos, porque existem essas pessoas, né? Elas se utilizam dos filhos, se utilizam dos cônjuges, das pessoas, dos funcionários, dos patrões para se aproveitar, para ferir, para amargar a vida dos outros. Essas pessoas existem, sempre existiram, mas até o número dessas pessoas tem crescido mais, né, na sociedade. Mas o comum, o normal é o quê? Quando papai e mamãe pegam o seu primeiro filho, segundo, terceiro, quarto, a tendência é: eu vou te dar o melhor de mim. Eu vou fazer o melhor para você. O melhor. Eu vou te dar tudo que eu não tive. Eu vou te proporcionar a vida que eu não tive. E tudo bem, né? É tão bom se você não teve condições de se alimentar bem, de ter cursado algo, né? Mas em muitos casos isso vai para os lados extremos. Sabe por quê? Porque os nossos pais, bisavós sofreram tanto, eles são humanos, e muito disso trouxe para nós uma geração que, vou falar da minha geração. Eu já estou com 38 anos e, né, já tenho idade para ser mãe de um jovem aí com mais de 18 anos, né? Imagine. Então eu tenho amigas
que têm a minha idade ou mais velhas que eu, que já tem aí adolescentes e jovens que já tá tendo neto. Eu tenho idade já para quase ser vovó. Se eu tivesse tido filho muito cedo, eu já seria vovó. Olha a minha cara de vovó. Então, a tendência foi que nossos avós, bisavós, pais viveram vidas tão difíceis, né? Não tinha tratamento psicológico como tem hoje. Não tinha os recursos que tem hoje. Tinha que se virar, se ferraram muito. Viveram sobrecarregados. Viveram com doenças mentais e não tinha o tratamento que tinha. Meu pai, por exemplo, morreu com depressão e ninguém sabia disso. Isso não foi tratado. Há quase 30 anos atrás não tinha os recursos que tem hoje. Então as pessoas padeciam. Até a diabetes, por exemplo, vou falar assim, há 80 anos atrás, né, ou 100, ou menos que isso, menos de 80 anos atrás, não tinha nem insulina. O diabético insulino dependente, ele morria à míngua, com cetoacidose, né? Então, assim, passando muito mal, morria assim, padecia. Eu já tive cetoacidose, eu sei o que é isso, né? Da glicose chegar a níveis tão altos que, vou falar assim, vulgarmente, o sangue quase que virar vinagre. A respiração da pessoa fica com cheiro de acetona. Então, várias pessoas, por não ter tido esse recurso da insulina, vou falar, meus bisavós não tinham o recurso da insulina, meus tataravós não tinham. Então, diabetes sempre foi tão comum. E nessa época, né, quem era insulino dependente, o diabético tipo 1, dependia de uma alimentação muito mais severa, dependia, até descobrir, né, que era diabetes, até descobrir o que fazia mal e tudo mais, passava mal até padecer, né, e chegava aos níveis glicêmicos altíssimos, né, e aí muitos não passavam dos 13 anos de idade, não passavam dos 12, 10 anos de idade. Morria precocemente, o que não acontece hoje, graças a Deus, pelos recursos. Então imagine que nossos bisavós, tataravós viveram tempos muito difíceis, foram pessoas muito sofridas, e acabou que nos ofereceu uma educação um pouco mais rígida, né? Nós costumeiramente, né, num geral, a gente apanhou mais, né? A gente foram mais severos conosco. Eu agradeço por isso. Eu sou muito feliz por ter passado, porque eu também sou uma pessoa tratada. E você aí? Você agradece por isso? Por ter sido corrigido? Até pelas sovas, coças, né, pauladas, sei lá o que você levou aí do seu pai ou da sua mãe. Não tô falando que isso é certo, mas eu tô falando que de alguma forma isso te fez crescer. O sofrimento só vem depois, o crescimento só vem depois do sofrimento. Não adianta revoltar contra papai e mamãe. Não adianta falar que queria ter nascido numa outra família, né? Então, pessoa única que tá aí, é justamente isso, essa revolta de filhos contra pais, descumprindo um dos mandamentos: honrai pai e mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra. É mandamento com promessa, para que prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? Para viver em abundância, viver em paz, né? Para não viver com dor de cabeça. E honrar pai e mãe quando você é adulto não é fazer tudo que pai e mãe quer, não é isso. Mas é reconhecê-los, é aceitá-los e ser gratos por tudo que eles puderam nos dar e fazer, porque foi o que eles podiam, foi os recursos que eles tinham, na maturidade que eles tinham. Então, o motivo do mundo hoje estar do jeito que está é devido a essa revolta, e ao pegar o filho na mão, ou fala no coração, ou até pronuncia, ou se fala até na rua aí com as pessoas. Eu sofri igual cachorro ou cachorra na mão do meu pai e da minha mãe, e agora eu vou dar de
tudo pro meu bebê. O meu bebê agora é a minha vida. O meu bebê agora é a solução da minha vida, é a razão do meu viver. Para essa criança aqui não vai faltar nada. Nada. E o meu pai e a minha mãe não valeu nada. Eu vou cobrar deles para sempre. Eu não perdoo o que eles fizeram por mim, para mim. Eles podiam ter me dado mais e muito mais. Eles tinham recursos. Eles podiam. Meu pai e minha mãe deu preferência para o outro irmão, para o meu irmão. Meu pai e minha mãe fez muito mais pelo meu outro irmão e para mim não fez. Agora eu vou fazer diferente com os meus filhos. E aí que não faz diferente, faz pior. Meu pai e minha mãe me abandonou. Eles são miseráveis. Ou vai abandonar, vai abandonar às vezes até dentro de casa. Deixa jogar das traças, fazer igual faz com o bicho que a gente cria. Você só põe o brinquedinho, a comidinha, né? E paga a vacina, paga o veterinário se precisar. É isso que acontece com muitos. Esse é um dos abandonos que se sofre dentro de casa. Eu vou trabalhar a morrer. Eu vou tirar quase a minha vida. Isso tudo é um movimento inconsciente. Para eu dar tudo ao meu filhinho, à minha filhinha. E é assim que está nascendo essa geração de filhos que estão envenenando os pais, que estão roubando dos pais. Deixa seu coraçãozinho, você que está aí na live. Madrinha querida, obrigado por estar aqui. Denise, Del Pivão, acho que é isso, né? Del Pivão, é isso. Seja bem-vinda, queridas. É um assunto de cumprimento da palavra do Senhor, porque o problema é sistêmico e não tem como mais voltar atrás, mas tem como algumas pessoas acordarem, se atentarem para isso aí e começar a colocar ordem. Fica comigo só mais 2 minutinhos que eu vou te dar algumas dicas para começar a colocar ordem, porque a essência humana, ela é adâmica. Se nós não formos treinados desde criança, se os nossos pais não abrirem os olhos para vigiar, primeiro vigiar, depois é orar, não precisa arrancar o joelho na igreja, não precisa fazer penitência, não precisa. Às vezes está se matando de renúncias, dando tudo para a criança. Todo dia faço oração e tudo bem, não é bom deixar de fazer, claro que não. Mas só que as brechas não tá vigiando. Brechas, portas, janelas, a casa, a vida, os olhos, os ouvidos estão escancarados para o mal. Né? Então, primeiro é vigiar papai e mamãe, para depois orar. Você tá vigiando o que seus filhos estão vendo nesse celular? Será que precisa celular para esse menino essa menina dessa idade? E essa TV aí dentro desse quarto? Pra que isso? Pra que esse tanto de regalia? Isso aí é brecha. É brecha. Seu filho e sua filha só vai ter pureza até os 2, 3 aninhos de idade. Depois disso a pureza começa a ir embora. Sabe diante de quê? Das setas que tá tendo aí, você já sabe tudo que tá acontecendo aí, ó, não preciso nem falar, os próprios Reel aí, porque na TV, na rede aberta aí, eles não falam sobre isso, você sabe por quê, né? Na rede Globo não fala sobre isso, mas graças a Deus a internet é uma oportunidade de nós abrirmos os nossos olhos, e por causa da internet, o fim dos tempos, ele tá mais acelerado, e eu quero que acelera mais. Eu gostaria que o Senhor, né, ele vai voltar no tempo dele. Mas vai ter muito reboliço nessa terra. E tem pai e mãe acreditando que filho tá inocente, que filho não tem maldade, que tá puro ainda, que acredita no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. Abre os seus olhos.
Abra seus olhos. Nós temos uma essência humana que, se não for vigiada primeiro pelos nossos pais, a maior autoridade sobre nós na terra, primeiro é o Senhor, mas o Senhor deu liberdade para os pais. Se os próprios pais estão dando abertura para tudo que é mal, tudo que não presta, para que essa criança com menos de 2 anos de idade vendo tela, vendo celular, acabando com o cognitivo, para que isso? Não precisa disso, não. Não tem necessidade. Não tem necessidade disso, pessoa. Né? Você não está percebendo o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Você julgou seu pai e sua mãe que te abandonou, que te rejeitou. Você não está nem percebendo que você está abandonando, rejeitando seu filho, sua filha dentro de casa. Você está deixando ele ser educado pela televisão, pelo celular, pelas pessoas com as quais aí o seu pré-adolescente aí se conecta e você nem sabe. O palavreado deles mudou, reprogramação neurolinguística. É uma reprogramação mundial aí, né? Que tá mudando os drives mentais. Seus filhos aí, você não tá nem percebendo. Você tá achando que é normal. Ah, tem que evoluir. Não, a gente tem que adaptar a realidade, saber usar os recursos, né? Pra que eu tenho celular, por exemplo? Pra eu trabalhar, pra eu conectar com as pessoas, com os meus pacientes, com os meus parceiros de trabalho, né? Com a minha família. Pra que uma criança precisa de um celular? Não tô falando que é proibido ter. Não é isso, mas põe um jogo pedagógico, controla o tempo, tira Netflix, tira o YouTube. Pra quê? Seu filho precisa disso? Você quer que ele fique o quê? Informado? Informado de quê? Pra quê? Olha a brecha aí. A maior brecha hoje pra criança é isso aqui, ó. Aparelho celular. E você não tá nem percebendo que você tá perdendo seu filho, sua filha pro demônio mesmo. Vou falar abertamente aqui pra você, né? Então, pra fechar essa live aqui, esse negócio de vou dar pro meu filho, minha filha, tudo que eu não tive, porque meus pais eram obrigados, o você ainda não ter perdoado seu pai e sua mãe, você ainda ter rixa com seu pai e sua mãe, a palavra fala sobre isso. Você não aceitá-los como eles realmente são, e o que eles fizeram puderam te dar. Você tá fazendo pior com seus filhos. Você tá dando em doses maiores e não tá nem percebendo. E aí, o retorno que você tá tendo são filhos ingratos, né? E o filhinho que tem tudo na mão demais, que ele é o reizinho ou a princesinha de dentro de casa, que ele é sempre o centro das atenções. Chegou em casa, tá na casa, vai pra casa dos outros, você nem consegue conversar com o adulto, porque as crianças estão gritando com o celular tão alto. Não deixa a gente conversar, não deixa o adulto conversar. Ah, tia Ana, você é chata? Não, eu não sou chata. Não sou chata. Eu quero mostrar pra você aí que quando essa ordem ela é invertida na hierarquia, não sou eu ainda não sou mãe, mas não sou eu quem vou sofrer. Eu estou auxiliando os pais que me buscam para tratar inclusive desses problemas aí, que são graves, né? E quem tá sofrendo é pai e mãe, mas isso também é refletido na família, isso é refletido na escola, querendo ou não, né? Mesmo a gente não sendo mãe, entre aspas, a gente sofre. Porque vê o sofrimento do outro e às vezes respinga, tem coisas que respingam na gente também. Sabia disso? Né? Então, essa história de dar tudo, principalmente o tudo do material, o fazer tudo, o deixar a criança virar o centro das atenções, isso está levando para a criança uma mentalidade. Olha a mentalidade que fica. Presta atenção. Eu sempre serei atendido.
todo mundo lá fora vai ter que me atender. Todo mundo vai ter que me bajular igual meu pai e minha mãe. Eu vou ter que ter tudo na vida. Se eu não tiver, vou ter que ter a melhor roupa, o melhor carro. Se eu não tiver. E aí, quando os reizinhos e as princesinhas começam a cair na realidade, começam a ir para a escola, conviver com pessoas lá fora, que começam a se frustrar, a ver, né, a perceber que as coisas não são no tempo deles, nem tudo é no tempo deles, né? Não é tudo que vai poder ter, vai ter que saber esperar, né? O que acontece com essas crianças? É aí que vem a depressão. É aí que vem a tal depressão, do excesso de frustração e tristeza. Agora eu vou me fechar, agora eu vou me emburrar, agora eu vou ficar com raiva do mundo. Olha, meu avô não presta, minha tia não presta, meu tio não presta, minha professora também não presta, ninguém presta, porque eles não querem fazer a minha vontade. Entende? Essa criança cresce achando que o adulto tem que ser submisso a ela. Essa é a mentalidade que fica. Se minha professora não fizer o que eu quero, se não deixar eu usar o celular dentro da sala de aula, se ela não deixar eu conversar, se ela não deixar eu ir no banheiro, se ela não deixar eu fazer o que eu quiser, eu vou pôr essa sala de perna pro ar. E é assim que tá acontecendo. Porque é aí que vem a maior tristeza, porque essa criança dentro de casa, sabe o que ela faz? Ela é tão bem atendida, porque o papai e a mamãe se colocou do tamanho delas, tá na mesma altura. Ela enxerga o pai e a mãe como uma criança, do mesmo tamanhozinho dela. Na mente dessa criança, nos desenhos, né, projetivos que elas fazem, elas estão ou do tamanho ou maiores do que os pais. Porque elas se veem assim, elas foram treinadas para se enxergar assim, maiores. Os outros que são submissos a elas. A hierarquia foi perdida. Dentro de casa, essas crianças estão pondo língua para os pais, chutando os pais. E papai e mamãe... É brincadeira, não tá fazendo nada não, é bobeirinha, não, isso não é nada não, depois eu conserto. E é aí que começa a inversão de tudo, a inversão na hierarquia. É o que tá fazendo os filhos falarem dentro de casa: eu não sou obrigado a fazer isso pra você, criança. Eu não sou obrigado a lavar minha cueca. Eu não sou obrigado a lavar meu chinelo. Eu pegar lixo? Não vou não. O lixo lá fora não quer ajudar, não tem senso de contribuição. Criou-se uma mentalidade egoísta que pensa apenas em si mesma. E que vai querer que todos sirvam eles. Aí começa, né, como eu disse, tenho já amigas e amigos da minha idade que já tem filhos aí com 18 anos, né? E então eu venho de uma geração, né, que já tem filhos mais velhos aí. Então, assim, existe já uma geração de jovens e adolescentes que estão namorando, que estão se relacionando aí, que cada vez se tornam mais depressivos, cada vez mais frustrados, cada vez mais carentes, cada vez mais fechados, cada vez mais revoltados uns contra os outros, cada vez mais abusivos em seus namoricos, querendo que o outro sirva, colocando o outro lá no pedestal da vida. Esse namoradinho, essa namoradinha que vai ser a solução da minha vida, dos meus problemas. Ela vai me servir, ou ele vai me servir, vai me acolher, vai fazer tudo que os meus pais não fizeram pra mim. E assim tem caminhado a humanidade, de seres humanos doentes mentalmente, com transtorno histriônico, transtorno de personalidade borderline também, transtorno bipolar, vários tipos de ansiedades, vários tipos de compulsões, bulimia, anorexia, que mais? E é uma gama de coisas.
né? Distorção da própria imagem, se vê de outra forma, criou para si um avatar. Indivíduos aí que se sentem eu sou um avatar vivo. A minha vida ela é toda virtual. Eu não suporto viver com ninguém lá fora, no meio da sociedade, eu não consigo conviver com ninguém. A vida lá fora é um saco. É assim. E são estes filhos que estão acabando com a vida dos pais. Então eu vou deixar uma dica aí pra você, uma instrução importante pra você, papai e mamãe, né? Para que vocês despertem e para que vocês né, sintam, né? Se você que tá vendo essa live aí sabe que tá no caminho certo, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, deixa aí no comentário pra mim o que você tem feito, deixa suas dicas para os outros pais. O que você faz para contribuir com a geração aí, com seus filhos? Porque você acredita que eles estão bem criados, vão te dar, né? Já te dão orgulho, felicidade, né? Te respeita. Coloquem pra gente, deixa a sua dica. O que você tem feito? Né? Que agora eu vou deixar a minha instrução. Tudo começa quando, como eu já falei, quando a hierarquia ela é invertida. Porque o papai e a mamãe que pegou o filho, o barulho, e super acolheu, ou então disse que acolheu e deixou jogado às traças, né? Não dá aquela atenção merecida. Eu não tenho tempo, mas eu dou tudo, dou muita comida, o que quiser. Pode comer o que quiser, meu filho. Imagina, pai e mãe que chegam com uma criança de 2, 3, 4, 5, mesmo se tiver 12 anos, ó, come só o que quer. Só o que quer. Não come isso, não come aquilo, não come isso. Criança com 2 anos, pai e mãe tem coragem de falar. Crianças com 2 anos só come o que quer. Quem é que compra? Quem que vai ao supermercado e compra? Aí se for só comer o que quer, só coisa boa, fruta, não, mas é só o que não presta, comumente é. Né? Então, é uma geração que recebeu de tudo, mas não recebeu a ordem, os princípios de ordem. Então, minha dica, minha instrução é: papai e mamãe, perdoe seus pais, em primeiro lugar. Compreenda que eles deram para você o que estava dentro da possibilidade, dentro da maturidade, tudo que fizeram, independente do que fizeram. Porque enquanto você não liberar esse perdão aí, ou você achar que liberou, mas tem cobrança, você acredita que eles Vou fazer um teste com você. Se você, dentro lá do seu coração, você se questiona e pensa: não, meu pai e minha mãe poderia ter feito isso melhor pra mim. Isso aí já é uma condenação pra sua vida e pra vida dos seus filhos. Então, busca no seu inconsciente tudo que você acha que eles fizeram errado, que poderia ter feito melhor, porque fez isso pra outro, não fez pra você. Você vai ter que compreender isso como o melhor que eles puderam te dar e te oferecer. Aí eu vou te contar aí que a mágica acontece. Quando você entende a sua pequenez, porque nossos pais sempre são grandes, nós sempre somos pequenos. Mas se a gente tenta, se a gente julga, se a gente cobra, a gente tá tentando nos colocar no patamar de maior do que os nossos pais, de mais sábios, de mais entendidos. Por mais que você tenha 10 faculdades, cursos e mentorias, e que seu pai e sua mãe não tenha tido nenhuma dessas oportunidades, você não é maior, você não é grande diante do... Nunca será. Mas enquanto você estiver tentando se colocar nesse lugar de maior e de grande, você está tirando da sua vida a prosperidade, a vida abundante, e está levando o pior para os seus filhos, um padrão pior ainda do que o seu,
de frustração, de tristeza e de problemas, repetição de padrões para os seus filhos. Compreende? Então, quando você se põe menor do que os seus pais, pais grandes, nós pequenos, você se torna grande diante dos seus filhos. O que tem acontecido hoje na humanidade, pessoas, são pessoas que se tornaram pai e mãe. Repito, não estou generalizando, mas o que tem é muito. São milhares na humanidade que estão com a sua criança interior ferida. O que é criança interior? É eu, a Ana, pequenina, eu quando eu tinha 3, 4, 5 anos, naquela época que eu fui ferida ali, né? Ou que eu sofri um abandono, uma humilhação, uma rejeição, algo que ficou marcado no inconsciente. E no setting terapêutico comigo, por exemplo, na sessão master, na sessão da constelação familiar, nós conseguimos chegar a todos esses momentos, nas sessões que tem hipnose, né? Do paciente, ele estar comigo e diante das técnicas, ele vai à infância. O comportamento dele se torna infantil, a voz dele muda, os trejeitos mudam, os gestos mudam, o olhar muda, tudo muda, porque voltou. A mentalidade dele voltou lá na infância, lá onde ele foi ferido. E aí é o momento que o profissional vai ajudá-lo a se ressignificar, a tratar essa criancinha, né? Então, quem ainda não teve essa oportunidade, busque um excelente profissional para te auxiliar, porque se os seus filhos te desrespeitam, se os seus filhos, mesmo você fazendo o possível por eles, se eles te põem língua, se eles te chutam, se eles não te obedecem, se uma palavra só sua falar, vem cá, senta aqui, não precisa bater, não é nada disso, né? Se o seu filho é resistente diante do seu comando, isso significa que você ainda não se fez e não é autoridade, você ainda é uma criancinha ferida. Você ainda tem um inconscientezinho machucado, traumatizado. E se você se mantém nesse patamar infantil aí, né, de um adulto com a mente bloqueada lá na infância, você nunca... É a realidade, é uma regra sem exceção. Você nunca conseguirá ser autoridade. Não tô falando de autoritarismo, bater, espancar, não tô falando nada disso. Tô falando de autoridade sobre seus filhos. Enquanto você não tratar essa criancinha aí, não vai conseguir ser essa autoridade. E aí que, infelizmente, com o passar dos anos, o seu filho se sentindo maior do que você, vai acontecer o que está dito na palavra. Eu li aqui no início aqui. Você pode pegar a sua Bíblia. Lucas capítulo 12, de 51 a 53. Mas você pode ler aí o capítulo inteiro de Lucas 12. Seja bem-vindo você que está entrando aqui, Angélica. A Denise deixou aqui. Pais precisam governar, precisam ter hierarquia na família. Muito bem, Denise, exatamente isso, querida. É isso. É esse senso de hierarquia, porque é só quando essa hierarquia é respeitada, onde há princípios e valores, que é onde a criança vai se desenvolver bem, né? Ela vai ser saudável, não vai ter esse monte de depressão que tem hoje, né? Ou pelo menos na sua família aí, na família de quem tá vendo a live aí, né? Você vai ter a oportunidade de levar saúde e desenvolvimento para dentro da sua casa, paz, tranquilidade, porque eu vou repetir aqui para vocês. Filhos estão envenenando cada dia mais os pais, estão roubando cada dia mais os pais, sabe? Estão enganando, mentindo, aprontando muito, 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 entende? E agindo de má fé com os próprios pais. Meu Deus, eu olho pra minha vida, eu nunca fiz isso com os meus pais, porque eu sempre fui ensinada. E apanhei, tá? Apanhei muito.
né? Na minha adolescência eu tive aqueles pensamentozinhos de julgar minha mãe, de falar, eu sou assim porque a senhora me bateu, minha vida tá assim, olha pra você ver, adolescente, porque a senhora me bateu. Ah, se eu não tivesse realmente, né, me tratado emocionalmente, buscado o autoconhecimento, buscado o tratamento da minha alma, me apegado com o Senhor, porque também, queridos, dentro das igrejas está cheio também de pessoas que são só religiosas, mas o coração ainda está cheio de ódio, de raiva, de mágoa, de cobrança. E tá certo, igreja é lugar de gente ferida mesmo, mas não se engane, ficar você ou nós só acharmos que a gente tá cheio de Deus porque eu tô falando em línguas, porque eu tô pisoteando, reteté e papapai, que eu tô lendo a Bíblia todo dia, mas se eu ainda não perdoei os meus pais, se eu ainda não os reconheço como grandes e maiores, eu não estou de acordo com a palavra. Honrai teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. A gente vai buscar problema contra nós mesmos, cada vez, porque a gente é metade pai, metade mãe. E cada vez que nós tentarmos falarmos, irmos contra os nossos pais, a gente está indo contra nós, as nossas metades. Cobrar dos nossos pais é cobrar contra nós mesmos. Isso é real. Então, como eu estava falando, aí a dica master para que a ordem. Então, Denise, né, dentro dessa hierarquia aí, querida, amei seu comentário, obrigado pela contribuição. Então, tem gente que nem sabe o que é isso. O que é isso, hierarquia? É entender que os adultos sempre são maiores e as crianças, principalmente eu vou falar na família, do pai, né? Professor, o professor na sala de aula, quem está acima na hierarquia? O professor, não é a criança, mas hoje as crianças estão passando por cima dos professores. Na igreja, quem está acima na hierarquia é o líder lá espiritual, depois vem os líderes de células ou quem quer que seja, né? E na empresa, a hierarquia, como é que é lá? Proprietário, gerente, gestor, depois os colaboradores. Essas hierarquias, elas têm que ser respeitadas tanto nas instituições, ONGs e tal, quanto na família, para que haja harmonia, para que tudo flua, para que tudo se desenvolva, para que a engrenagem do sistema, que são leis sistêmicas, elas andem, para que a prosperidade chegue, para que o desenvolvimento, o crescimento chegue. E isso vale para dentro de casa também. Então, a hierarquia para você que vai assistir a live, então, é pai e mãe se colocar como autoridade, mas, repito, vocês deveras, realmente, substancialmente, verdadeiramente, só serão autoridade, só se enxergarão assim, se sentirão assim e conseguirão colocar limite nos seus filhos, dar amor aos seus filhos, ensiná-los a respeitar os mais velhos, só quando vocês tratarem a criança interior, tratar os seus traumas de infância, principalmente aqueles traumas de tudo que você cobra dos seus pais. Se você é filho adotivo, se você condena seu pai porque você nunca conheceu seu pai ou sua mãe, tem jeito de acolher seu pai e sua mãe no seu coração. Tem como enxergar amor nessa atitude de doação, de entregar o filho o bem mais precioso por saber que não tem condições de cuidar, que não teve, às vezes não estava com condição psicológica nenhuma. Quantas mulheres têm depressão pós-parto? É devido ao problema, à falta de recursos, substâncias cerebrais, né, que leva a um momento depressivo pós-parto. É normal quantas mulheres, né, sentirem até vontade de tirar a vida dos filhos. Isso pode acontecer nas melhores famílias. Então, em muitos momentos de desespero, de escassez, de querer proteger o filho, a criança, tem pais que doam os filhos,
Tem pais que abandonam porque não tá bem, entenda, né? Tem pai que foge. Tem pai ou mãe que às vezes finge que não quer nem saber. Quando você vai ver a história da pessoa, não tem erro. Foi abandonado também, foi rejeitado também. Não consegue oferecer o melhor de si, porque não se tratou. Então, é possível se tratar. E aí entenda que isso aí é uma maldição hereditária. O abandono que vai gerando abandono, mais abandono e mais abandono. Entenda, às vezes o filho não foi nem abandonado pelo pai e pela mãe, né? Exemplo, a mãe foi abandonada pelos pais. E aí pegou o filho e falou: eu não vou abandonar. Aqui é minha vida, eu vou segurar pra sempre. O que não fizeram por mim, eu vou fazer pelo meu filho, tudo bem. Mas aí pegou esse filho, apertou tanto e ficou tanto com essa criança. Você não vai fazer nada. Eu vou te dar tudo, eu vou fazer tudo por você. Você não vai movimentar, você não vai ter coordenação motora, porque você não vai pôr sua própria comida na boca, eu que vou colocar. Você não vai tomar banho sozinho, porque eu vou dar. Atrapalha o desenvolvimento psicomotor todinho da criança, né? Você não vai conversar com ninguém na rua porque eu tenho medo de alguém te roubar. Põe mais crença, um monte de coisa na mente dessa criança. Você é isso, você é aquilo, eu vou fazer tudo pra você. Eu vou te abafar, eu vou te... E não tá nem percebendo que tá fazendo isso. Nem percebe que tá fazendo isso. Porque sente que é amor. E tudo bem. Mas aí, essa criança, ela vai se sentir abandonada em outras situações. E vai acusar essa própria mãe. Sabe de quê? Porque eu já vi, já presenciei diversas vezes, de cresce com depressão, cresce sem se desenvolver direito na motricidade, cresce sem coordenação motora fina, grossa, sem equilíbrio, sem noção de espaço, sem lateralidade, sem bons reflexos, cresce uma pessoa se sentindo inútil. Entende? Se você tá entendendo, deixa um like nessa live aí, para ajudar no engajamento, porque o seu like é uma forma de abençoar outras pessoas, não é só a mim não, é de levar esse conhecimento para mais pessoas, para o algoritmo entender que o conteúdo valeu a pena e pode ajudar e salvar outras vidas e famílias aí, ajudar para que pais e mães se coloquem como autoridade e não aconteça o que está acontecendo hoje. A palavra está falando de filhos indo contra pais cada vez mais. Isso começa em pequenas atitudes dentro de casa. Quando o filho fala: eu não vou pegar água para você, eu não vou pegar a toalha para você, sua folgada, seu folgado. É assim que começa. E o pai e a mãe deu de tudo, fez de tudo, quase perdeu a vida, trabalhar, morrer. Mas não é isso que criança precisa. Então você já entendeu. Se você entendeu também, deixa o seu like aí, em relação a isso. A autoridade só vai chegar na sua vida e você vai passar isso para os seus filhos. Esse equilíbrio para os seus filhos. Você vai passar esse entendimento do que é hierarquia para os seus filhos. Você vai quebrar uma maldição hereditária na sua família. Quando você quebrar esse padrão, quando você se tratar e conseguir se colocar como autoridade, colocar criança no lugar de criança. Criança merece amor. Eu amo estar com as crianças. Eu atendo pacientes de todas as idades. E não tem, gente, não tem. Assim, é emocionante. Não tem comparação a gente estar com adulto e com criança. A criança, muitos já chegam já. Criança com 4, 5, 6 anos, não vou mentir pra você não. Aqui elas aprendem a aceitar, acolher papai e mamãe no coração. Aqui comigo elas aprendem, né? Então os pais fiquem tranquilos e os pais que estão comigo sabem o quanto aqui a alma dos seus filhos são aquietadas. Mas crianças, ainda que com 4, 5, 6 anos,
muitas já têm um coração cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de abandono, cheio de tristeza. Crianças que só querem ficar sozinhas, corações agitados, que são muitas vezes confundidos por aí com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Coraçõezinhos já cheio de cobranças, cheio de vinganças, cheio de maldade já, né? Mas aqui são ressignificadas, são tratadas ao reconhecer principalmente a autoridade dos seus pais. E os pais aqui também são instruídos a isso. Porque não adianta nada, quer dizer, adianta muito o profissional agir, claro, mas a base está na família. Então nós, profissionais, precisamos fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Então eu estou gerando valor aqui para você, né? De um trabalho que eu faço nas mentorias, que os pais recebem de coração aberto, às vezes até assusta um pouco alguns, isso é normal, né? Tem assuntos que são desconhecidos mesmo, parecem pesados, dói, incomoda um pouco, mas às vezes a gente precisa de um confronto para crescer. Crescimento não vem só com mãozinha na cabeça. Às vezes aquela pessoa que você mais odeia, que você fala que é chato, aquela pessoa que já tentou te alertar algumas vezes, e você fala, não, ninguém manda aqui em minha casa, ninguém manda dos meus filhos, não é mandar. Mas às vezes tem tanta gente já te avisando, seu pai já falou, sua mãe já falou, seu sogro já falou, o professor já falou, a escola tá falando, e ainda tem pai e mãe que dá autoridade ainda pro filho, pra criança. Continua dando a razão pra criança, não quer enxergar. Mas você já deve ter entendido que são pais que ainda estão com a mente traumatizada, estacionada na infância. Então não se engane, é mentira. Vou deixar uma coisa aqui que talvez até doa em você aí, que é pai, que é mãe, mas é mentira quando diz que quando nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe. Isso é mentira. Pai e mãe nasce com o andar da carruagem, mas principalmente quando busca instrução para levar saúde para os seus filhos, para levar paz para os seus filhos, para não se matar, para dar de tudo para os filhos, para entender que existe hierarquia, existe limite, existe regras, existem normas, existe amor, muito amor a ser dado e recebido, né? Então é preciso até pagar instruções, e o que eu escuto muito dos pais aqui, se eu soubesse, na própria anamnese, na entrevista profunda biopsicossocial aqui com os pais, que eu escuto, se eu soubesse, eu tinha feito um curso antes de engravidar. Então, deixo essa dica aí pra você que ainda não tem filho. Mas se você já tem, deixei uma sacada aqui. Então, anota o código. Anota o código. Quando o pai e a mãe se reconhece como menor diante dos seus pais, quando perdoa os seus pais, quando não cobra dos seus pais, quando entende os seus pais, a história deles, o quanto que eles também sofreram e foi pior, presta atenção. Então para com esse egoísmo aí. Automaticamente você vai tomar o lugar de grande na hierarquia da sua família, e os seus filhos vão começar o seu comportamento vai mudar, você vai ver a vida de outra forma, você vai ver a educação dos seus filhos, o treinamento deles de outra forma, você vai perceber que criança tem que ser treinada em tudo, na psicomotricidade, no emocional, na independência, porque depois, quando tá lesado, criança ou adolescente, quando tá se sentindo inútil, todo conturbado, todo perturbado, sabe o que fala? A culpa é de vocês, do meu pai e da minha mãe, que não me instruiu. Eu já escutei isso muitas vezes, porque não me instruiu, porque me deu tudo na mão. Eu não virei homem por causa da minha mãe, de mãe que já se matou dando faxina em casa. E escutar isso de um rapaz de 27 anos
que nem conseguiu sair de dentro da casa do papai e da mamãe ainda. E talvez, se não buscar ajuda, talvez não consiga, mas que já desenvolveu diversos transtornos mentais, psicose, neurose, e já tem transtorno borderline já, né? E é um admirador de Hitler. Porque tá crescendo aí o esquerdismo? Completa aí, não vou nem falar. Porque tá crescendo o esquerdismo? Justamente por isso, revolta. Revolta contra os pais. Quanto mais se tem em casa, quanto mais os pais se matam, quanto os pais mais fazem e mais cresce a ingratidão. E como eu tava falando desse rapaz aí, foi criado só pela mãe, que criou ele dando faxina, e ele preso dentro de casa com a vovó, mas teve de tudo, nunca colocou, ele mesmo falou, eu nunca coloquei eu já contei essa história há muito tempo, tá até no YouTube. Não deixava eu colocar o pé nem na areia pra não sujar a criança. Aquela criança que não pode nem sujar. Protegeu, amou demais essa criança. Pra depois ele falar, ter vergonha da mãe, que é faxineira. Presta atenção. E falar que a culpa é dela, que ele não virou homem, que ele é um bosta por causa dela. Revoltado com mulheres, com a mentalidade amante de Hitler, esquerdista, né? Assim como vários aí dessa esquerda que são revoltados principalmente contra a figura paterna. Hitler, o atual presidente, quem mais? Até perigoso falar isso na live aqui, né? Karl Marx, todos odiavam a figura paterna, todos. E assim é. O filho que tem problema com o pai, ele se torna um fraco. Ele se enche de energia feminina. Então é um problema sistêmico que tem acontecido, mas tem jeito. Para quem acordar, tem jeito. Pro pai e a mãe que se tratar. E vai refletir nessas crianças, que serão os futuros treinadores dos próximos que estão vindo aí, né? Então tem pessoa aqui na live que tem filho que tá comigo, criança que desenvolveu, tá desenvolvendo e que tá se tornando e vai se tornar cada vez mais treinadores, vão se tornar treinadores de outras crianças, treinadores de infelizmente, de uma humanidade que se enfraquece, de uma humanidade que virou escrava, de uma humanidade de escravos, que estão todos marcados como gados mesmo, marcados como gados, talvez na testa, talvez no braço, não sei, talvez no pulso, não sei, com várias marcas aí, caminhando pro abatedouro das doenças mentais, dos transtornos mentais, das doenças do corpo, da alma, do afastamento do Senhor, da espiritualidade, né, do esfriamento na fé. Então, papai e mamãe, não se esqueçam, ore sobre os seus filhos, apresente os seus filhos ao Senhor, entregue seus filhos ao Senhor, porque tem isso também, é a última dica que eu vou deixar para você. Se não tiver autoridade do pai e a mãe dentro de casa, se o filho desrespeita, se não aprende como funciona o sistema, que ele é menor, que ele tem que colaborar, que ele, né, é feliz ali no seu lar e tudo mais. Se ele tem problema principalmente com o pai, ele vai ter problema com Deus.
com Deus Pai. Ele vai ter mais dificuldade para ter fé em uma figura que é paterna e espiritual, que é o nosso Senhor, Criador de todas as coisas. Então, papai e mamãe, ore sempre, não esqueça de apresentar os seus filhos ao Senhor, entregar a vida deles ao Senhor, e antes de só orar, o quê? Vigiar. Vigiai e orai. Né? Então é isso, gratidão a você. Abra o seu coração para receber essa mensagem aqui. E se sinta um pai, uma mãe, treinador dos seus filhos. Se você é professor, profissional, um treinador de pessoas com amor, com sabedoria, com discernimento, com princípios, com valores, mesmo diante do mundo do jeito que tá, né? O joio e o trigo têm sido separados. É tão bom saber que a gente está no trigo. É tão bom saber, né? E é isso. Encaminha essa live aí para abençoar mais pessoas, tá bom? Gratidão por você que esteve aqui comigo. Deixa eu ver a mensagem aqui da Denise. Parabéns, bem isso mesmo. Deus te abençoe e ilumine sempre. Sucesso. Ô querida, obrigada, amém. Te agradeço de todo o coração. Estou às ordens, tá bom? Se tiver alguma dúvida, se alguém quiser, né, me deixar uma observação, uma dúvida, se tiver também precisando do atendimento, da mentoria, de instruções gratuitas também, pode deixar no direct pra mim, pode me procurar no contato da bio também, tá? E se você que tá vendo a live ainda não seguiu o meu perfil, por favor, siga o meu perfil aqui no Instagram, @AnaLimaFranco, e siga também aqui, gente, se inscreve no meu canal do YouTube, Ana Franco, psicopedagoga e psicoterapeuta. Digitar Ana Franco já vai ser fácil aparecer, tá? Inscreve aí no meu canal também, pra gente transbordar, e você transborde, abra sua boca, faça seus posts, faça suas lives, abre sua boca na vizinhança, faz palestra, fala sobre o amor do Senhor, dá suas dicas, fala sobre suas receitas, instrua as pessoas sobre o que você sabe fazer, tudo que você sabe de melhor, instrua, ensine, fale, se expresse, não tenha medo de ter aprovação dos outros, não precisa, porque quem precisava nos aprovar já nos aprovou primeiro. Ele confiou tanto em nós que ele nos enviou aqui, porque ele confiou em nós primeiro. É motivo para eu confiar em mim, primeiro nele, em mim, no meu potencial, e também continuar acreditando nas pessoas, porque existem muitas pessoas abençoadas aí que também estão nesse propósito do reino, tá bom? Obrigada, Rosélia, né, Diniz? Obrigado, querida. A live vai ficar gravada. Assista aí, que com certeza algo de bom será acrescentado à sua vida, tá? Fique em paz. Muito obrigada. Gratidão, viu? Um beijo e muita paz a ti e aos seus.